Olá, bom dia para você que nos acompanha nessa quarta-feira de manhã, iniciando o segundo dia de programação da 18ª Feira do Livro de Montenegro e 13ª Feira do Livro do Vale do Caí. Montenegro, Histórias e Encantamentos. Ontem à noite a gente teve a abertura oficial da feira, com pronunciamento das autoridades, da patrona e também do homenageado. E hoje, aliás, ainda ontem à noite, também uma super live que aconteceu com a banda mais bonita da cidade, diretamente de Curitiba, trazendo a participação especial de artistas montenegrinos. Foi muito bacana, a gente ainda hoje recebendo comentários, reverberando muito do que aconteceu na programação ontem à noite. E você que está chegando, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar a nossa programação. Você pode participar ativamente, ao vivo aqui também, de toda a programação que acontece até sábado, sempre nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, no Facebook da Feira do Livro, também sendo transmitido pelo Facebook do Sesc Montenegro e pelo Facebook da TV Mon HD aqui de Montenegro, a qual a gente agradece a parceria também em promover a arte, disseminar a cultura e a literatura na cidade montenegrina. Pois bem, hoje a nossa programação inicia hoje pela parte da manhã, mas à tarde, às 15 horas, você é nosso convidado para prestigiar o espetáculo Alice Além da Toca do Coelho, da Soul Produções de Porto Alegre, e também na sequência, logo após, um bate-papo com o elenco e a diretora do espetáculo. Às 17 horas é momento de oficina em plataforma fechada, com a oficina Corpo Experimentações com o Jefferson Nascimento. Às 18h30, a gente tem o Cine Drive-In, segunda edição, lá no estacionamento da Unisc, aqui em Montenegro, com o filme Eu e Meu Guarda-Chuva. E às 20h30, temos a segunda sessão com o filme Gonzaga, de Pai para Filho. Os ingressos podem ser retirados aqui no Sesc, mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis por carro. Então fica o convite para você reviver os áureos tempos do cinema, do Cine Drive-In, da década de 60, no conforto do seu carro, no local com toda a questão de distanciamento controlado, de toda a questão de segurança, de saúde e sanitária, para que você possa conferir os filmes no Cine Drive-In hoje de noite. E para aqueles que não forem no Cine Drive-In, às 20 horas, a gente também tem um espetáculo Brasil Pequeno Itinerante, da Jennifer Gerhardt, e também, logo após o espetáculo, um bate-papo. Fica o convite que essa interlocução que a gente faz entre o Brasil Pequeno Itinerante e a própria temática da feira Montenegro, Histórias e Encantamentos, vem de encontro à história da Jennifer, que percorreu do Rio Grande do Sul até a Bahia, várias cidades pequenas e vilarejos, colhendo histórias, e quando retornou para cá, transformou a história das pessoas num espetáculo super sensível a partir de miniaturas em bonecos das próprias pessoas. Fica o convite para você prestigiar hoje à noite, às 8 horas. Mas, nessa manhã, não poderia ser diferente, a gente traz nesse momento, entre a programação oficial, né, a participação, um bate-papo com a patrona e o homenageado, e eu quero fazer uma breve apresentação deles aqui. A Tatiana do Espírito Santo, graduada em História pela Universidade do Rio de Sinos, Unicinos. Tatiana atuou por muito tempo na Hora do Conto e é apaixonada pela literatura infantil. Em sua vasta trajetória e comprometimento com a educação, cita-se em 2015, juntamente com o aluno Matheus de Moura e a Escola Municipal Carlos Frederico Schubert, o lançamento do livro O Menino e a Figueira. Além da história da obra literária, seu primeiro livro infantil se destacou por destinar o lucro das vendas totalmente para o CPM da escola, visando melhorias para a instituição de ensino, tendo também participação no livro de literatura infantil, Adaptação das Lendas de Montenegro para Crianças. Gerson Tasca, homenageado da Feira 2020, é designer gráfico, ilustrador e empresário, proprietário da empresa Tasca Produções, agência de comunicação, que atua há 20 anos na cidade de Montenegro. Ilustrador nato, responsável pela criação de mais de 25 livros infantis e didáticos, Gerson já lançou revistas em quadrinhos e é colaborador e co-criador do projeto Poesia em Movimento, entre outros. Responsável pela organização de inúmeros eventos turísticos e culturais em Montenegro, Serra e região sul. Também atua como chargista em revistas do segmento motociclismo. Bom dia, Tati. Bom dia, Gerson.
Bom dia. Eu quero, nessa manhã, acho que a gente primeiro falar da questão de como foi a abertura ontem à noite, o sentimento de vocês nesse momento diferente, mas ao mesmo tempo único que a gente tem de oportunidade, né? De fazer uma transversalidade das possibilidades. Em vez do encontro presencial, a gente vai para o campo virtual e a gente rompe as barreiras de limite do município, né? Atingindo inúmeras pessoas. Então, que vocês falem um pouco dessa experiência e da construção nesse momento, nessa preparação desde o momento lá solene no gabinete do prefeito, como foi vindo para essa preparação até chegar no dia de ontem na abertura. Certo. Bom dia a todos, então, né? É com muito prazer que estou aqui hoje para este bate-papo de forma bem informal, né? Uma coisa bem leve com vocês, para conhecerem um pouquinho mais de mim também, né? E que eu possa, hoje, transmitir para vocês, assim, através das minhas palavras, toda a emoção que eu estou sentindo. Como falou o Cássio, né? Desde o dia em que eu fui convidada para ser a patrona da Feira do Livro, a emoção que eu senti no gabinete do prefeito, né? Quando recebi, então, oficialmente, né, o título de patrona, de 2020. E, ao mesmo tempo, o frio na barriga de ser uma patrona virtual, vamos dizer assim, né? Eu acompanho todos os anos a Feira do Livro, que acontece na praça, né? E, assim, para mim, quando me convidaram para ser a patrona, a ficha não havia caído que este ano é um ano atípico, diferente, em que a gente precisa se reinventar, né, que nós não podemos deixar as coisas morrerem, mas também precisamos, né, nos cuidar, né, o afastamento, o distanciamento social, enfim, para o bem de todos, né. Já estava dando aulas remotas em casa e aí então comecei a pensar como fazer, né, o meu papel de patrona em uma feira virtual. Como chegar até as pessoas, como passar para as pessoas, não é mesmo? Todo o amor, toda a emoção, todo o carinho que a gente tem neste momento, né? Por ser a Dinda, vamos dizer assim, né? Dos livros e do evento. Bem, eu posso dizer que está sendo surpreendente, né? Este modo virtual da feira acontecer. Ontem à noite foi uma emoção muito grande. Quando eu toquei a sineta, logo após, eu não segurei o choro, eu precisei chorar, né? Porque é emocionante quando a gente dá a abertura da feira e vê assim, ó, foram várias visualizações, várias participações, mais de 600 comentários. Aí tu imagina, nossa, quantas pessoas conseguimos atingir de forma virtual, não é mesmo? E quanto carinho recebido pelo público, por vocês, né, pelas pessoas que me conhecem desde pequena e que sabem que tudo que eu faço é por amor e com amor pela nossa educação. Então, foi maravilhoso. Eu ainda estou, digamos assim, maravilhada com tudo, né? Eu acho que a ficha só vai cair sábado quando terminar a programação da feira, né? Eu ainda estou em êxtase, momento de êxtase. Muito bem. Até para, antes de dar a palavra para o Tasca, só puxar nos comentários aqui, eu vou participando em off, tá? Sim. A Rita de Cássia dizendo bom dia, Cristina, Rita. A Márcia, NTM Montenegro, um lindo dia para nós. Juliana, bom dia. A Marilise Gribler, também das letras, né? Que interessante. O Lézer, bom dia, pessoal. Daiane. E me chamou a atenção a Adriana Bandeira, que participou ontem também, né? Uhum. Tati, coisa boa ouvir no impossível o que é possível, em respeito à vida, maravilhosa patrona. Muito bacana. A Ana, bom dia. A Márcia, a Tati, além de toda a formação e atuação na educação, sempre foi incentivadora dos escritores montenegrinos. Verdade. Parabéns, minha querida. Te desejo todo sucesso. Bom dia aqui, Tati Nescher também, a Angelina... Mel, parabéns, Tati, muita alegria no teu reinado, de escritora da Feira de Montenegro. Muito bem. Tasca, e me diz aí um pouquinho sobre essa experiência. Olha, para mim foi uma surpresa muito grande. A Tati já falou tudo que eu imaginava também.
E foi fantástico essa migração de uma feira física para virtual, né? Principalmente não deixar cair na questão da quarentena, né? Seguindo os protocolos da OMS, né? De distanciamento, então poder não deixar acabar a feira e passar ela para um modo virtual. Então isso é fantástico. Parabéns ao SESC, parabéns à prefeitura por montar toda essa equipe, né, que tem por trás trabalhando, né, para não deixar a feira fazer a feira acontecer, né. Enfim, para mim, como eu estava comentando antes, eu sempre trabalhei nos bastidores, né. De alguma forma, eu sempre ajudei nas feiras dos livros anteriores, né, e alguns trabalhos paralelos também. E esse reconhecimento, esse convite de ser o homenageado, para mim é uma satisfação enorme, né? Mostra que eu acho que o pessoal gostou do meu trabalho, né, que eu tenho feito. E, enfim, o meu contato com a literatura ele é desde criança, né? Então ele parte, como eu sou um ilustrador, desde criança eu desenho. E tu vai aprimorando sempre as suas técnicas, né? Tu vai estudando e tal, anatomia humana, perspectiva. Então tu vai buscando sempre se aprimorar e tu vai descobrindo várias técnicas que nesse meio tempo que vão aparecendo sobre a parte de ilustração e desenho, né? Desde a parte realista, a parte mais cômica e assim vai, né? Estudando vários outros desenhistas também, né? Escutando muitos professores, né, lendo muito sobre o assunto, para poder fazer essa adaptação, que é pegar uma história de um escritor, né, muitas vezes tu migrar uma história que tu vê só por palavras ali, passar para ela virtual, né, para visual, né, é um desafio muito grande, porque tu tem que buscar a essência, né, a essência do escritor, e para desenvolver e criar e surgir o personagem, né? Então é um trabalho bem complexo de estudo que a gente faz e, por incrível que pareça, o desenho, a ilustração, como desenhista falando, né, ela é uma evolução. Desde criança tu vai evoluindo, né, até chegar uma ilustração mais realista, mais trabalhada, né, e sendo aplicável nos dias de hoje, né? Então, como a gente está falando de uma onda digital que surgiu nos últimos anos, né? Então, tu poder adaptar também a parte de ilustração a essa comunicação digital. Ainda bem que existe essa porta hoje, essa janela digital, né? Então, ela facilitou muito a vida de todo mundo, todos têm acesso. Isso é fantástico. Hoje em dia, uma ilustração ela não se limita a um livro, ela é do mundo. Normalmente, quando tu migra ela para a parte digital e coloca ela nas redes, então ela está disponível para o mundo inteiro, e isso é fantástico. Então, aproveitar essa janela que está disponível para o mundo é fantástico, e eu aconselho todos que estão começando no mundo da ilustração. Como a gente vem de uma época que não tinha, né? Uma época que era impresso, né? A gente tinha que imprimir tudo, né? Muitos chargistas usavam os jornais, né? Muitos desenhistas usavam os jornais para se promover, né? E muitos também acabavam desistindo no meio do caminho porque não tinham como mostrar o trabalho, né? Então é como qualquer artista visual ou o músico, sabe como é difícil tu se encaixar nesse mundo, né, do comercial, né? E tu poder hoje ter uma ferramenta tão poderosa que é a internet e poder divulgar os trabalhos é legal. Então, como eu disse antes, parabéns à Feira do Livro deste ano, que conseguiu migrar para as redes, né, as redes sociais, e isso é fantástico. Voltando ao assunto de ontem, né, que a gente estava comentando, foi fantástico. Ontem a abertura foi demais, e a Tati, a gente é conhecido de longa data, né, Tati? Quem ia imaginar que a gente ia estar aqui hoje, né? Eu ia falar isso depois. Como é que pode, né? Então, o mundo é fantástico e todo dia a gente tem uma novidade, né? E foi fantástico, como estava falando, ver a Tati tocando a sineta ontem. A gente sabe que tem todo um simbolismo atrás da sineta, né, nas feiras, né?
do mundo inteiro, não só nossa. Inclusive, está lá o vídeo de 10 segundos da dona Célia, patrona do ano passado, e a Tati no Instagram, @Feira do Livro de Montenegro. Está lá postado o vídeo agora. 10 segundos da famosa sineta. Que legal. Pessoal, parabéns, é fantástico isso, é fantástico mesmo. E voltando à parte da literatura e a migração para a ilustração, eu tive a oportunidade de prestar serviço para editoras, né, que eu pude ter esse contato mais direto ao longo dos anos, transformando palavras, ideias de escritores em uma realidade mais visual, né? Pensando sempre na criança, pensando sempre no adolescente, de como ele vai entender aquela história, que incrível que pareça. A ilustração hoje, a aplicação dela, ela é essencial para a atenção. Então, vocês podem analisar que, se tiver um cartaz escrito, ninguém lê, mas se tiver uma ilustração falando sobre aquilo ali, todo mundo vai parar e vai ler. Eu cito como exemplo um projeto que a gente tem aqui na cidade, que é o projeto Poesias em Movimento, né, que a gente tenta ilustrar o máximo que der, colocando as poesias dos alunos dentro da intervenção urbana, que são os ônibus intermunicipais aqui municipais e intermunicipais de Montenegro. Essa é uma ideia que até Porto Alegre copiou, né, que os ônibus de Porto Alegre hoje fazem isso através desse projeto que começou há 11 anos atrás, aqui em Montenegro. Então, isso é muito legal. A gente vê o fruto dessa iniciativa, né? E voltando sobre ilustração, vou falar mais um pouquinho. Eu, como desenhista, né, como eu falei, é uma evolução, né? Tu vai estudando a parte de ilustrações, aplicações, sombreamento, técnicas do gouache, do grafite, da própria pintura digital que a gente vai usando hoje. Mas quando tu tem uma experiência, uma bagagem de ilustrações e tu voltar por infantil, é um desafio muito grande. Tu ter que desenhar novamente o que tu começou é muito mais difícil que tu desenhar atualmente com as tuas técnicas e ferramentas disponíveis. Então, tu voltar para esse lúdico, tu voltar para a literatura infantil, é um desafio muito maior para qualquer profissional que trabalha na parte de ilustração. Isso eu tenho outros amigos que falam a mesma coisa. Tu voltar a desenhar como criança é mais difícil que tu fazer um desenho hiperrealista. É mais complexo ainda, porque tem todo um trabalho de cor, a questão do lúdico, né, de tu poder capturar a ideia, a essência do escritor e chamar a atenção da criança dentro de um livro é bem complexo. Então, é uma outra história a ser contada, né, Tassi? É uma outra história a ser contada, exatamente. É o texto, a ilustração se complementa, mas é uma outra história a ser contada. Exatamente. Então, vou dar o exemplo aqui eu e da Tati, quando a Tati me apresentou a história do Ubiraci, nós vamos ter que criar um personagem. A primeira coisa, eu vou ter que fazer um estudo de personagem. Como se trata de um índio, então eu vou procurar as referências de indígenas, né? Então é um índio caigangue, né? Então eu fui atrás de referências de índios caigangues, não só agora, mas também do passado, né? Fui procurar algumas figuras, então eu pude usar ferramentas de pesquisa, né, digitais, né? E tive as referências para poder desenvolver o personagem e apresentar para a Tati. E me mandou tão lindo. E apresentar para a Tati. Aí, Tati, o que tu acha? Tu acha que esse é o teu personagem? Ele está bem ilustrado? É assim que funciona? Tu acha que eu posso contar uma história dele? Tati me autorizou, vamos continuar. E aí tu faz os esboços e continua. E depois tu faz a parte de tipografia, né? Que é adaptar os teus desenhos, né, a digital, né, tipografia gráfica. Isso foi uma das cadeiras que eu estudei quando fiz meu curso de design. E tu vai desenvolvendo aquilo ali até deixar o livro pronto. E aí tu apresenta o primeiro layout para a escritora. Na verdade, é um processo de maturação, né? Exatamente. Tu vai fazendo, tu constrói uma primeira versão, mas lapida, tem aquele primeiro olhar do próprio ilustrador. Exatamente. De dizer assim, isso aqui não está legal, posso melhorar e vou lapidando. Isso, até chegar ao olhar do escritor, do escritor, né? mesmo. Do parceiro.
Tu faz os RAFs ali, né? Que a gente Isso. chama, né? Isso que eu ia RAFs. perguntar, Tasca, até para a gente, antes de passar a bola também para a Tati, vamos tô falando dizer demais assim, hoje aqui. não, Pode antes de falar. passar o bate-papo com a Tati, de perguntar esse processo. Ainda tu é aquele ilustrador nato, precisa Sim. do papel, da caneta, Exatamente. do lápis, do giz, independente da técnica que tu usa, Exatamente. para depois digitalizar. Isso, E eu não trouxe criação um exemplo digital aqui. direto. Isso? Exatamente. Hoje tem várias ferramentas, que eu te falei, né? Estava falando para o pessoal. Hoje tu tem até as mesas digitais, que hoje, se tu for trabalhar num estúdio de animação gráfica, tu vai trabalhar numa mesa digital que tu vai desenhar direto ali, direto na tela mesmo, né? Com vários recursos de ferramentas e as canetas já digitalizadas, já codificadas com tal tipo de lápis, né? E o primeiro curso, acho que foi o segundo curso que eu fiz foi de animação gráfica. Eu fiz o curso na Otto e no Maia, ali em Porto Alegre. São 2 animadores reconhecidos, até premiados em Gramado, Festival de Cinema de Gramado. E eu fiz o curso lá na técnica de Walt Disney, que era frame a frame as ilustrações usando a mesa de luz. Isso foi muito legal. Tem toda uma técnica, tem marcações que têm que ser respeitadas na mesa de luz, tem que ter um papel específico para poder transparecer o desenho atrás e tu poder fazer frame a frame a animação. É o ilustrador raiz, né? Exatamente. Como foi feito nos primeiros desenhos animados conhecidos hoje, né? O Walt Disney foi um dos pioneiros que começou a introduzir as vinhetas dentro do cinema, né, apresentando o Mickey. É fantástica a história dele, né? Nem vamos entrar no mérito. A questão dos frames ainda é bem claro nas produções da Disney, que eles ainda conservam no original, na abertura, né? Que aparece o Mickey assobiando, um né? barquinho ali, com navegando um barquinho. E vai passando folha a folha que dá o movimento. Né? Exatamente. Era usado muito nas aberturas dos filmes, né? Era uma vinhetinha de segundos, mas que dava um trabalho enorme, porque tem todo um processo, quando tu enxerga, tu pode até ver que as técnicas que o Walt Disney desenvolveu na época, o cara que já está falando de ilustração, todo o movimento que tu faz, ele tem um pré-movimento. Quando eu vou falar contigo, eu puxo o ar e solto. Então, esse movimento, tu tem que perceber e passar para o papel, transformando o personagem vivo. Né? Ele fica mais real. O antes do movimento, a intercalação do passo, da fala, da voz, né? Então isso tu enxerga nos desenhos hoje ainda de Walt Disney, da Disney, da DreamWorks, né? Que agora é a Pixar lá também. Eles usam muito isso, né? Que é a prévia do movimento para dar o realismo. Bom, esse já é outro assunto que a gente vai entrar depois. Voltando. O que eu fiz no Biraci? Eu fiz os desenhos à mão, fiz a lápis, e eu usei aquarela, né, para colorir. Né? Eu trouxe até um original aqui, Mostrar ali. né, que é a capa do livro. Vocês podem analisar. Eu sei que está ruim de segurar aqui, que eu arranquei do meu bloco o desenho. A técnica é em aquarela. É aquarela, isso, eu usei a aquarela. Né? Eu fiz os desenhos primeiro a lápis, reforcei com a nanquim preta, né? E depois eu usei o lápis aquarela, né? Que quem não conhece é um lápis de cor que depois tu usa água e ele se transforma numa tinta. Né? Então essa é a ideia do desenho. Você pode perceber que tem um morro. Né? Essa é uma imagem do rio que, como a nossa autora, ela fala muito, né, sobre a mata ciliar e ela passa esse recado. Então eu não deixei de captar essa ideia dela e mostrar, né, nas ilustrações do livro, né, que a gente está doando aqui para a feira deste ano, esses detalhes. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer a concepção de um livro de um autor. Então, é legal. Eu acho que eu já estou falando demais aqui, vou passar para a Tati. Não, ia dizer, puxando aí, até nos tá comentários aqui, hein? puxando comentários, a Aline Melo falando, ansiosa para ver esse e-book. Então, lembrando que é o lançamento do e-book, a gente vai falar especificamente sobre o livro amanhã, às 18 horas, né? Deixa eu puxar mais uns comentários aqui. O Pedro, João Miller, parabéns, Tati, Tasca. Sou a professora Jaqueline e o Núcleo de Tecnologias Municipal está empenhado na adequação das mídias no convívio da comunidade escolar.
Acho que mais do que nunca a gente, nesse momento, está bem claro isso, né, Tati, enquanto prof também. A gente está no meio virtual, digital, nesse momento e chegando até as pessoas dessa forma. Ela ainda complementa como é importante a parceria do ilustrador com o escritor. O Lézer, o ilustrador é fundamental na literatura infantil. A Rosilene, nós, professores da EMEI Esperança, usamos muitos livros dos nossos escritores montenegrinos em nossas aulas. Trabalhamos as histórias e poesias para os nossos pequenos e famílias, incentivando os nossos escritores da cidade. Fico feliz em poder contribuir, diz a Márcia. Esse retorno nos anima a escrever sempre mais. É isso, né? Essa intenção, quando a gente faz essa ponte entre o que é escrito e o que é produzido na cidade, né, dos escritores montenegrinos, é a possibilidade de despertar nos próprios alunos da rede, enfim, adultos, a comunidade, que sim, é possível a escrita, é uma questão de exercício, é possível a ilustração ou a escrita através da imagem, a adaptação. Né? Isso. E, por exemplo, a gente tem outras experiências. Entre as diferentes manifestações de arte, a gente vê que, de alguma forma, a literatura ou a estética, ela está presente. Seja nas artes visuais, seja na dança, no teatro, né? Na interferência, ela existe, né? Isso. Prova disso é o espetáculo de ontem à noite da Banda Mais Bonita, que a gente tem um hibridismo de propostas, né? Exatamente. Então, traz nesse encontro. Aspecto visual. Marilise, super fã das produções da Disney, fantástico. Cristina, lindo, nossa cidade inundada pela arte. Essa feira reforça a importância de acreditar na cultura e derrubar barreiras para que cada vez mais pessoas possam interagir e desfrutar de momentos tão ricos. Exato. E ainda a gente tem um desafio, né? Por mais que a gente tenha um livre acesso e pode chegar a todo mundo, não é todo mundo que consegue o acesso ao conteúdo, né? Porque a gente tem as barreiras de limitações de internet, mas que tem uns trabalhos super bacanas acontecendo para que todo mundo tenha acesso. Mesmo com essa interferência, só te interrompendo um segundo. Claro. Mesmo com essa interferência digital, o impresso não pode deixar de existir. Sim, o contato ele precisa ocorrer. Ele precisa acontecer. Mesmo nós falávamos do hibridismo da própria feira, né? Numa possível retomada, mesmo presencial, o ambiente virtual ele provavelmente não deixa de existir. Tu vai ter a plateia ali assistindo, tu vai ter a abertura oficial, mas tu vai ter outras milhares de pessoas em casa acompanhando também. São duas formas, né? A Márcia ainda complementa, o Versa sempre diz que ilustrar é mais transpiração do que inspiração. Lindo trabalho de vocês, louca para acessar esse livro, a Marilise também. Muito bacana. Tati, vindo desse encontro aí, desse desafio, como é que é esse processo teu? É uma pergunta meio clichê que a gente faz para os escritores, mas acho que é importante para o pessoal entender como surgem, da onde surgem as ideias, qual é o baú mágico que se tem para surgir essas ideias como ponto de partida. Nesse processo pandêmico, vamos dizer, existe aquela formalização, a idealização do escritor que a gente vê, que tem um cantinho, uma escrivaninha, que senta, rabisca ou faz pelo notebook ou não. As ideias vêm, registra no papel, grava um áudio no celular, no bloco de notas, desenvolve depois mais, ou tem aquele regramento, não. Tantas vezes por dia, ou por mês, ou por semana, eu sento e tenho que produzir alguma coisa. Como é isso? Não, Cássio, assim, até vou te dizer que eu entrei no mundo da literatura infantil como escritora, porque antes eu era como fã apaixonada e, como foi dito pela Márcia, uma incentivadora dos escritores locais, porque cada livro que eles lançavam, o do Lézer, então, o Parque de Versos, eu surtei de alegria. Imagina um material para a gente poder trabalhar em sala de aula com os alunos da gente, né? O material da Márcia também, infantil, enfim, da Elita, né? Eu surtava de alegria, porque a gente tinha um material para ser trabalhado com os nossos alunos, não é mesmo? Em sala de aula, que para um professor, os meus colegas sabem, né? Para nós é valiosíssimo demais a gente poder ter um material raiz nosso, nato da nossa cidade. E eu digo assim que o universo me presenteia sempre. Então, virar escritora de livros infantis foi um presente que eu não almejei nunca na minha vida, né? Ele aconteceu através de um projeto, O Menino e a Figueira, né? O livro que eu tenho, que foi meu primeiro livro que eu lancei, foi um projeto sobre
as árvores que nós estávamos fazendo na escola Carlos Frederico Schubert. E, do nada, assim, eu sentei num computador e digitei em 1 hora o texto que foi contado pelo seu Carlos Schubert, né? Não teve preparação, não teve nada. Até assim, na hora que eu estou escrevendo, eu vou como meu pensamento. Eu sou muito rápida em pensar. E eu não boto vírgula, pontuação, nada. Eu vou pensando e vou fazendo. E aí eu conto muito com a ajuda da minha amiga, né, a Vandert Gribler, que ela faz toda a correção para mim, né, do texto, porque eu estou empolgada no momento ali, vou, e, né, nem sei o que está acontecendo, né? Enfim, então, o Menino e a Figueira surgiu. Eu digo, Gerson, que vocês são a alma, os ilustradores são a alma do livro, tá? Nós somos o corpo físico e os ilustradores a alma. E eu dizia isso sempre para o Matheus Meirose, né, que me presenteou. Digo, a vida me deu mais um presente, o Matheus e a família dele, com os 2 primeiros livros, né, que ele ilustrou a alma de uma criança de 9 anos. Né? Daí eu vejo, quando o Gerson falou, ele ter, né, que voltar para a infância e ver como uma criança enxerga, né, o texto que eu escrevi. E aí eu me lembro do Matheus, que em 1 minuto, com seus 9 anos de idade, né, eu me lembro de um Gerson pequeno. Como ele disse, nós nos conhecemos há muitos anos, somos parentes, né, Gerson? Primos. E mais um presente que a vida me deu. Nunca pensávamos, né, que iríamos um dia estar neste momento tão importante para nós, né, Gerson? Muito legal. E gratidão. Isso. Gratidão pelo teu trabalho, obrigado, pelo teu também, carisma, sabe? Eu acho assim que foi outro presente que o universo me deu, essa parceria, né? Obrigado. E aí o Matheus fez as ilustrações, enfim. E, para mim, seria apenas um livro, né, impresso na escola para ficar no projeto final. Até o William fez a reportagem, trabalhava naquela época com a reportagem, né, William? Acompanhou bastante, né? Enfim, e aí tá. É que os guris estão aqui, ó. Guris também, quero agradecer. Vocês são maravilhosos. Cássius, William. Explicar para o pessoal, aí, né? Tá? Explicar para o pessoal que são os Cássius, mas é o Cássio da técnica, da marca. E o Cássio. O Cássio do Sesc. Isso aí. Gente, que equipe maravilhosa. A gente está aqui, Vini. parece que está em casa, né? À vontade. Que delícia isso aqui. Bom, então o Matheus fez a ilustração e acabou. Fizemos um livro para ser impresso na escola e ótimo. Só que a família do Matheus comprou a ideia e vendeu para o CPM da escola, né? Porque a gente pensou assim, nossa, mas a gente não podia ficar só nisto. Foi um livro tão bonito, com uma história real, né, da figueira da nossa escola. E aí surgiu a ideia, então, do CPM, no caso, pagar, né, a impressão para a editora, e depois vender os livros e arrecadar fundos, né, para o CPM, para a escola poder fazer melhorias para a escola mesmo, né? Bom, eu e o pai do Matheus, que o Matheus era de menor, a gente fez um termo de doação do nosso trabalho, né? E a escola, então, até hoje, né, consegue fazer a venda dos livros e adquirir algum valor para a manutenção da escola. Temos livros ainda para vender, tá? Pessoal que ainda não tem o Menino e a Figueira, pode entrar em contato comigo, que a gente faz o livro chegar até vocês, certo? Quer apresentar o livro aqui, né? É isso aí. Me ajuda aí, eu vou falando e tu vai. Ó, mostra lá, Tati. Então, tá. O livro aqui, é de que então, ano, Tati? Este livro é de 2015. 2015. Isso. Foi o primeiro, né? Primeiro. Então, vamos partir para as lendas, né? Que eu acho assim que foi um desafio muito grande, né? Foi suado. Em 2015, no lançamento do Menino e a Figueira, para mim, a minha vida de escritora tinha começado, terminado, acabado e selado naquele momento, porque era um projeto da escola, para a escola, e deu, né? Já estava assim, como é que é na vida? A gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. O filho eu não tive, mas plantei várias árvores e agora estou fazendo vários livros, né? Então, assim,
Que não deixa de ser um filho também, né? Meu Deus, 3 aí já. E aí, então, a professora Rosane Brochir, no dia do lançamento do Menina Figueira, chegou lá na escola e disse: Tati, eu tenho um desafio para te dar. Quem sabe tu não faria as adaptações das lendas da nossa cidade para as crianças? E o Mateus as ilustrações. Vocês aceitam? Aceitei na hora, né? Porque era um desafio. Imagina, eu como uma boa ariana, não vou aceitar um desafio, né? Então, não sou ariana, né? Aceitei porque já era um sonho meu, desde a época que eu trabalhava com as crianças e chegava em maio, era um pânico da gente não ter nada para trabalhar sobre a nossa cidade com as crianças que falasse na linguagem das nossas crianças, não é mesmo? Bem, levei 1 ano, daí entra aí, Cássio, a questão que foi muito demorado, porque as minhas histórias, elas não são histórias criadas, personagens inventados, não. Elas são histórias reais da nossa cidade, né? E eu tenho que ter todo o cuidado do mundo para não deixar que ela se perca, né? Então, eu não posso inventar... E aí vem o papel da professora de história. Exatamente. Daí aí entra, né, a minha formação acadêmica, né? Então, eu tenho que ter todo este cuidado. Imagina, Thalia Frank, né, escreveu estas lendas no livro Montenegro de Ontem e de Hoje, de uma forma belíssima, difícil a linguagem para as crianças, sim, mas os professores sempre deram um jeito de adaptá-las. O Lézer escreveu: só podia ser ariana. Lézer, beijo, meu querido. Bom, e aí, então, fui estudar. Peguei o livro, li todas as lendas. Cássio, assim, ó, toda hora que eu sentava na frente do computador para adaptar uma lenda, eu suava, porque eu não podia perder a essência do que estava ali. Mas eu também teria que transformar aquilo ali em algo bom e agradável para as crianças, não é mesmo? Então, levei 1 ano para escrever o 2º livro, né? O Mateus, querido do Mateuzinho, meu aluno, um beijo para o Mateus Meirose, só dizia assim: Diri, tu não acabou a lenda ainda, porque eu já acabei todos os desenhos. E eu dizia: Mateus, calma, Mateus, vou fazer. Aí tinha dias que eu sentava no computador e vinha assim uma luz que eu não sei de onde, e eu escrevia 2 lendas, né? Revisava, voltava, revisava, tá, pronto, entregava para o Mateus, né? Aí o Mateus ilustrava rapidamente. Gerson, vocês são tiranos, né? Ilustrador é uma coisa assim que eu não sei como é que faz. Tati, ainda lembrando que você, como a boa ariana, provavelmente tinha pressa, mas aí tinha o Mateus do outro lado com mais pressa ainda. Não, o Mateus era uma ansiedade, né? Vocês querem que legal, criar, né? A criação, né, do ilustrador. Eu acho que isso é magnífico, né? Porque vocês vivem aquilo ali, né? Cada um tem seu mérito. Como o teu é fantástico, tu poder capturar, poder estudar e saber interpretar. Isso é fantástico, né? Tu poder transformar todo o teu conhecimento num livro direcionado, né, para um público, né, criança, infanto-juvenil, né, e assim vai. Parabéns, Tati. Obrigada. E aí, então, o Mateus foi ter que aguardar um pouco mais, né, esperar um pouco mais. Mas eu entendo, né, que, imagina, a gente queria ver pronto isso, não é mesmo? Aí o pai do Mateus abraçou toda a parte, né, da edição assim, do livro. Tivemos um apoio muito grande do falecido pastor Meirose, né, que nos ajudou a pagar as impressões dos livros, porque ele queria ver circular esta obra, era o nosso sonho, né, sonhamos muito com isto. E aí, por isso que o livro teve que ser vendido, né? Não era ideia nossa comercializar o livro, mas tivemos que comercializar para poder pagar a obra que se tornou cara, né? Porque é um livro de várias páginas, totalmente ilustrado, e é um livro que, meu Deus, as crianças abrem o livro e as imagens por si só
já contam, né? Na verdade, história, o trabalho, né? todo o projeto gráfico dele, né? Ele é um projeto... Isto. Eu não sei, depois o Tasca até pode falar um pouquinho mais, de repente, sobre a parte técnica, digamos, né? Gráfica. Isto. Porque ele não é uma impressão simples, né? Não. Ele é carregado, é quase um luxo, digamos assim. Exatamente. É uma boa qualidade de capa, né? Qualidade, a impressão, o acabamento é fosco, além da questão da brochura dele, da quantidade de páginas, Sim, né? Da valorização do conteúdo da ilustração. Então, ele toma outra proporção e, por isso, é outro valor também. Exatamente. Né? Assim, dentro das limitações do que eu conheço de mercado editorial Não, também. é Né? correto. Exatamente. Correto, Cássio. Então, ele tem, na verdade, o preço de comercialização nele é para suprir apenas a demanda do serviço. Não está incluso o serviço de ilustrador nem de escritor. Não. É só a parte impressa Só a mesmo. parte né? impressa. Tu vê que ele mesmo. tem um peso bem grande aqui na parte de produção, né? O Prolan, o papel escolhido, enfim, a espessura do papel interna. Né? E isso, Ele a dá ideia era fazer um algo livro muito bem feito. chamativo, Um livro algo muito bem que feito, prendesse muito profissional. atenção. E também legal. porque as pessoas, às vezes, não têm a noção disso. Mas, por exemplo, esse é um livro que me chama a atenção, porque eu tive contato, eu pedi emprestado, quando foi a festa do padroeiro, para ver a história do Gigante de Pedra, que a gente fez uma releitura eu aqui acompanhei. com Teatro de Sombras, né, pela página do acompanhei. Sesc. Mas, por exemplo, ele é um livro que ele pode transitar tranquilamente por muitas mãos de crianças, que ele continua durável. Exatamente. Então tem essa questão de durabilidade dele também, né, da qualidade do material. Às vezes acaba por uma questão de limitação orçamentária, produzindo num material mais barato, mas quando tu tem a oportunidade de produzir um material de qualidade, tu também permeia a durabilidade dele, né? Sim, e foi o que foi pensado pelo Giovanni, né, o pai do Matheus, responsável por toda esta parte, né, de fazer alguma coisa que realmente durasse, né, e que pudesse ficar por muito tempo circulando, né, entre as crianças, entre os professores, enfim. Bem, quem quiser comprar os livros, né, o da Menina Figueira comigo e a Adaptações das Lendas de Montenegro, é só entrar em contato com a Cristina Meirose ou o Giovanni Moura, tá? Que o Matheus está vendendo os livros, certo? Bacana. Deixa eu só puxar os comentários aqui, senão a gente vai se perdendo. Deixa eu ver aqui. O Lézer, valioso, Tati, é chegar na escola, ele como poeta, como escritor, é chegar na escola e ver os nossos livros se transformarem em algo mais encantador nas mãos de vocês, professores, e das crianças. A Cláudia, parabéns, belos trabalhos. A Juliane, bom dia, parabéns pelo lindo evento. Que show ver a Tati, patrona da feira, ótima escritora, bem como Tasca, justa homenagem, lindo encontro. A Rita está assistindo, a secretária de Educação. A Liane, parabéns. A Tati, delicioso reunir a turma de alunos na sombra de uma árvore e ler O Menino e a Figueira. Muito bacana. Angelina, ótimo escutar vocês, parabéns. Os livros são lindos. A Denise, meu mais profundo respeito pelas professoras escritoras que traduzem ideias, sentimentos, emoções, conhecimentos e imaginação em livros para as nossas crianças. Parabéns pela disposição, cooperação e parceria com Montenegro e principalmente suas escolas. A Cláudia Rossoni, realmente é muito prazeroso ler as histórias com as crianças e depois recriar junto com elas as histórias, né? Porque as crianças dão um novo final, fazem uma nova ilustração, uma releitura, né? Isso é super bacana. O Livro das Lendas, o Lézer, o Livro das Lendas é um livro essencial da nossa cultura e deveria ser adotado em todas as escolas de Montenegro. A Rita, secretária, parabéns. Tatiana Espírito Santo e Gerson Tasca, muito rica essa parceria. Nossa professora historiadora trazendo Montenegro em contos, lendas e histórias para a sala de aula. Parabenizo também o aluno Matheus Meirose, de um talento ímpar, encantador. Além dos alunos, meus filhos também amam o Livro das Lendas, a Mel. Ótimas explanações, a Elaine, Lenhord. Tati, parabéns aos dois, essa feira está sendo sucesso. Mel, o Joaquim ama que eu conte o Gigante de Pedra, adora. Enfim, a gente faz parte do imaginário e como é bacana a gente... Acredito que vocês tenham um retorno sobre as suas obras, mas como é legal a gente ter essa manifestação e ter esse retorno. Ver aqui, ó, a gente não baixa de 30 pessoas nesse momento assistindo. Obrigada, lembrando pessoal. que esse material fica gravado e disponível para que todos tenham acesso em qualquer momento e possam compartilhar, né?
Não, e dando daí segmento ao teu questionário, ali, tua pergunta, né? Teu questionamento ali no início. Então, saiu, então, a adaptação das Lendas de Montenegro em 2016. A gente fez, então, o lançamento. Para mim, Tatiana, estava tudo acabado, terminado, já tinha feito todos os meus planos, enfim, escrito. Virei escritora sem imaginar um dia ser, né? Sempre em prol da sala de aula, da educação, dos profs, dos alunos, daquilo que eu gostaria de ter como professora para trabalhar com eles, não é mesmo? E aí, então, fui presenteada com a patronagem da feira e com o Gerson, né? Que deu alma a um projeto que estava engavetado, não é mesmo? Obrigado. Eu tenho vários projetos da história de Montenegro, que trabalha bastante sobre a parte ali que a gente deixa, né, digamos assim, nos bastidores, no imaginário de como foi ou não a colonização de nossa cidade. Tenho várias histórias também sobre fatos que aconteceram e tudo vai sendo guardado, né? Porque a gente precisa da alma, né? Precisamos da alma. E professores, vocês sabem, né? A gente, infelizmente, não consegue adquirir todo o material que a gente gostaria de adquirir. E como eu acho que a história de Montenegro é um pertencimento de todos, não a mim, não cabe querer comercializar esta história, né? Se eu tenho facilidade para criar o texto, criar a história, por que não presentear as minhas colegas, as crianças da cidade com isto? Então, é o presente que eu quero deixar ao longo da minha vida, né? Sempre algo que possa vir, né, favorecer as minhas colegas professoras, os meus colegas professores, né, e as crianças da nossa cidade. Então, o Gerson, ele veio realizar um grande sonho meu, que é este, de lançar este e-book de forma gratuita para todos, um acesso para todos, porque a história não é minha, a história do município. O Biraci, ele surgiu apenas para contar para os nossos pequenos como era Montenegro antes da chegada, né, dos colonizadores, dos imigrantes, e que, assim, Montenegro tinha índios, não é? Não é somente em outros lugares do Brasil, do Rio Grande do Sul, não. Aqui tinha índios também, que viviam e que tinham uma cultura. E para escrever este livro, porque assim, ó, Cássio, eu tenho as ideias, eu boto numa folha, tá? Eu sou adepta à folha, pegar papel. Para te ter uma ideia. O bloquinho do lado. Não, para te ter uma ideia, eu fiz a minha monografia de história toda à mão, porque a pessoa aqui, para mídia, está sendo assim, hoje, sendo patrona virtual, está sendo assim algo fantástico, inédito na minha vida, porque tudo é no papel, tudo eu compro, tudo. Daí, ontem até eu tive que rir contigo, Gerson. Chegamos nós dois com os livros impressos aqui, né, do Biraci, porque eu precisava fazer a impressão deste livro. Tem que né? sentir eu ele, fiquei né? assim. E aí fui lá no Lutz, fiz a impressão. E assim, ó, maravilhada quando tu me apresentou. Gente, imagina eu no papel, fixada, grudada. O Gerson me chega aqui no celular e vai folhando o livro para mim ali. Eu digo, o que é isso? É tecnologia, né? Tecnologia que a favor. É isso, Gerson? E é assim que as crianças vão poder ver em casa, né, aí. Gerson? Tu sabe que tu fala muito do folclore, dessa captura que tu tem, e a adaptação, com certeza, foi do livro Ontem e Hoje, que Sim. ele sempre esteve à disposição na biblioteca pública, né, durante esse longo tempo. Eu também tive minhas histórias de folclore em 2002, em 2003, junto com o Daniel. Né, com todo mundo, foi que eu trabalhei com meus alunos com o essa Versa, história. né? E a gente é desenhista desde criança, a gente é vizinho, então nos criamos junto e tal. E a gente tem uma história muito legal de ilustração, eu e ele, né? Desde a gurizada que tinha lá no bairro e tal. Então a gente foi evoluindo. E teve a ideia de fazer também as histórias fantásticas. Em 2002, e, se não me engano foi em 2002 ou 2003, nós fizemos uma releitura das lendas de Montenegro, né, do livro Ontem e Hoje, né, e fizemos uma história em quadrinhos.
Sim, eu usei a tua história com meus alunos. Só que a nossa linguagem não era muito infantil, era infanto-juvenil, né? Sim. Era um outro público, um pouquinho mais velho, né? Não era que nem o Matheus fez, esse belo trabalho, parabéns para o Matheus. Mas Fantástico. na época era o que se tinha, né, Gerson? na Era época, tão bom o professor exatamente. poder ter este material, Isso. né? Então, o que a gente fez? A gente ilustrou as histórias, né? Fez uma história de aventura, baseada no folclore das lendas, né? Eu fiz, eu acho que era do lobisomem, o Daniel fez da Mariazinha, se eu não me engano, e a gente ia lançar o segundo, que eu ia fazer da Corrente do Rio, acho que era, e ele, se eu não me engano, da Estátua de Ouro, alguma coisa assim. Sim. E aí, enfim, acabou a gente não conseguindo. O que é mais legal, a gente lançou naquela época, foi uma iniciativa nossa, nós que conseguimos os patrocinadores e os apoiadores, uns moleque, né? Fizemos o livro, lançamos o livro. E o gibi, no caso, né? Não o livro, né? Sim. A gente chama de fanzine, né? São fãs, né, de quadrinhos que criam por conta própria uma revistinha. E aí a gente lançou. E o que mais me chamou a atenção de toda essa história do folclore foi as novas histórias que surgiram, sabe? As pessoas, eu pensei que o pessoal mais jovem ia buscar gente, né? Não, foi o que nos surpreendeu foi o pessoal mais velho, os moradores mais antigos, Imagina, vindo contar histórias para nós. Não, vocês têm que... Essa história do lobisomem é muito legal, aconteceu comigo quando eu morava na beira do rio. Então, tu vê, a gente conseguiu capturar, nessa adaptação que a gente fez, resgatar a memória, né, cultural de muitos moradores, e surgiram outras histórias que não estão nos livros, outros folclores aqui da cidade. Isso é maravilhoso. Demais. A gente começou a notar isso aí. Então, Tati, a gente poder, de repente, agora, a gente pode retomar esse projeto, né? Opa, vamos lá. É uma ideia muito legal, né? Como tu falou mesmo, a falta de conteúdo direcionado infantil para o ensino nas escolas, contando o folclore local, daqui a pouco usar essas histórias que não estão nos livros, né? Ótimo. Né? Daqui a pouco conversar com moradores, que eu lembro que muitos me procuravam. Não, tu tem que contar a história do lobisomem que aconteceu no Renner. Não, eu encontrei o lobisomem na beira do rio. Nossa. Sabe? Então, tem muita coisa que aconteceu e fatos que aconteceram, né? O meu sogro já me conta a história do barco que explodiu na beira do rio, né, sabe? E aconteceu uma tragédia enorme. Eu digo, as histórias pelos bastidores, isso aí tu tem né? que desenhar. Ele sempre fala para mim, tu tem que desenhar isso aí, isso é muito legal, sabe? E então essa essência de buscar essas fontes de informação que existem, né, que são reais, né, são fatos, né, que as pessoas estão contando, e transformar isso, registrar isso, né, com forma de um livro, em forma de um e-book, né, e deixar disponível para estudos futuros, né. Quem sabe na Feira do Livro de 2021 nós não vamos lançar este. Pode ser. O que tu acha, parceiro? Lembrando que está tudo gravado e registrado, ficando aqui é compromisso assumido, tá? Isso aí, não. Mas... E é que nem eu te falei, às vezes falta... Nós temos vontade, né? Mas às vezes falta aquele toquezinho a mais, assim, aquele empurrãozinho, assim, de outra pessoa pensar da mesma forma que tu. É isso que eu ia te dizer agora. Falta pessoas que acreditem na mesma ideia que tu e que queiram também chegar, né? Exatamente. No mesmo ponto, né? Sabe que a gente está ocupando aqui o espaço, as dependências do SESC, e nesse momento, até anterior à pandemia, a gente estava convergindo para esse ser um espaço de encontro e de fortalecimento da cultura montenegrina, né? Em especial da parte da literatura. Haja visto que há um ano, na sede nova, aqui a gente tem a biblioteca com mais de 700 obras disponível para toda a comunidade gratuitamente. Tem uma sessão exclusiva com os escritores montenegrinos, assim também como tem uma lei que determina isso no município, que eu acho super interessante, né? Mas aqui a gente estava fomentando e ocupando esse espaço para lançamento. A gente teve o lançamento no início do ano, O Amor é essa luz no fim do nada, do Robertson Frizeiro. Nós teríamos agora, durante o mês de outubro, uma oficina de roteiro para TV e audiovisual promovido
com a participação da legal. Natália Lage, da TV Globo, Que e que legal. infelizmente não pôde acontecer, Claro. né? Mas vai era acontecer uma uma hora. oportunidade. Então, assim, esse é um espaço aberto para vocês. Mais uma vez, reforço, Tati, Tasca, obrigado. todo mundo os escritores que estão nos prestigiando. É um espaço aberto que aqui no SESC a gente pode fazer esse espaço como um ótimo. lançamento, como roda de leitura, um clube de leitura, que a gente promova esses encontros sistemáticos e talvez como uma possibilidade de pré-feira, né? Que a gente Claro. possa Exatamente. fazer uma vez por mês, um sarau, Não alguma precisa ser coisa. só na feira, né? Não precisa Exato. ser em épocas de É, feiras. Pode ser. Isso. Né, E a gente sabe que a Biblioteca projeto, Municipal, aos poucos, também está voltando. Sim. Vai ter uma nova casa, um novo espaço. E a gente sabe que, nesse momento, não é possível com o público, né? Essa interação. Mas, quem sabe, né, numa retomada aí, no próximo ano, a gente não Nossa, tem É. datas, com mas certeza. de fazer essa interlocução, né? Esse modelo digital ele veio para ficar, isso não vai mudar mais. Isso é fantástico. Verdade. Mas a gente não pode perder a essência, que é o encontro, é o olho no olho, Isso né? aí. Poder contar as histórias, os sarais, né? Então isso aí tem É que tão acontecer. necessário, né? Isso é muito necessário. tão necessário, não e é? ter o livro à disposição sempre quando o aluno precisar na biblioteca da escola, enquanto a biblioteca municipal. Isso Então aí. tem que estar disponível. Mas a facilidade da comunicação digital tem que ser aproveitada. Exatamente. Ela está aí, tem que ser andar divulgada. concomitantemente juntos os dois, Exatamente. né? A favor, né? A Utilizar favor. Sempre a Isso. favor. Né? Bom, Isso é então legal. era isso aí, Cássio, a minha caminhada como escritora, né? E aí tirei da gaveta, não é mesmo, o livro do Ubiraci, encontrei o meu parceirão aí, né? Que já éramos velhos conhecidos, não é mesmo, Gersinho? Gersinho, ó, eu conheço ele de Gersinho, olha a intimidade, né? E vamos lá, né? Eu acho que a gente tem muito ainda para oferecer para o nosso município, não é mesmo? Vontade de trabalho não falta, né, Gerson? Exatamente. Tem muito projeto engavetado que vai ter que... Vai ter que ser movimentado, voar. não é mesmo? E a gente vai lançar, então, o livro amanhã, né? Dia do professor. Olha o compromisso, olha o presente para vocês, professores, meus colegas, não é mesmo? Espero que gostem, né? Exato, a gente está aqui, né? Porque cada ilustração que eu leio o texto e vejo a ilustração, eu me emociono, porque o Gerson Legal. retratou ali perfeitamente, parece que eu estou dentro ali da aldeia, né? Do Caigangue, que eu estou naquela história, que eu estou viajando. Bom. E eu também queria agradecer a Elisiane Lopes, porque para fazer a história, tirar do papel o Ubiraci em uma aventura no Rio Caí, eu precisei muito de pesquisas também, né? Porque eu não poderia lançar uma história sobre os indígenas que não fosse uma referência real, né? Exatamente. E a Elisiane Lopes me passou uma monografia dela, que ela fez estudos somente sobre esses caigangues, né? Enfim. Fui lá, conversei com ela, me recebeu com todo o carinho. Liz, um beijo para ti, gratidão por todo o carinho que tu me deu, assim, ao me passar estes dados importantíssimos que estão no livro, né? Então, para a gente ver quantas pessoas se envolveram neste livro. Vanderte Gribler, Lisiane Lopes, eu, né? Tu, Gerson. Então, quantos montenegrinos querendo que seja feita, né? Verdade. Que seja retirada de gavetas, né, os projetos, não é mesmo? Eu vou ser franco e te dizer também, né, que o mais difícil também de um livro é viabilizar, né? Sim. Então a gente sempre pede ao apoio da iniciativa privada também Com para ajudar, certeza, com para ajudar certeza. a gente, sabe? Quando a iniciativa privada se envolve e ajuda a acontecer, a empresa que assumiu o compromisso, ela fica para a história, né? Ela está registrada também na Exatamente. essência do livro. Então, tu acaba deixando na história da iniciativa privada da tua empresa um legado. A minha empresa ajudou a fazer tal livro. Então, viabilizar os projetos também é complexo. Né? E ainda mais por esse caráter social, né? De Exatamente. compromisso Isso com a aí. comunidade. Isso. Porque aqui a gente tem uma experiência completamente diferente. Assim, um pouco que a gente sabe do mercado editorial, que ao mesmo tempo é tão fechado, e assim como todas as áreas de competitividade e da grande indústria ou das grandes editoras, a gente sabe que o preço final lá do livro,
não é o valor que é da origem do Sim. ilustrador Sim. ou do escritor, né? Sim, com A gente certeza. sabe que o custo final do livro normalmente representa no máximo 30% Exatamente. entre ilustrador e escritor. O resto é a distribuidora, a questão de licença, a própria Exatamente. marca da editora que É o traz o ISBN, nome carregado. todo o processo Isso. de- Então, a produção independente é super importante de valorizar. E pensar que a gente não está fazendo despesa, né? Estou dizendo enquanto empresário, enquanto iniciativa privada. Não. Eu não estou custeando, eu estou investindo. Exatamente. É É isso que eu essa queria falar. troca da visão. Esse Não estou investimento. pagando, eu estou investindo. Porque eu estou associando a minha marca a um conteúdo que deixa legado para a Exatamente. cidade, deixa ligado para a história das pessoas envolvidas e, quiçá, a gente não sabe que proporções isso pode receber, né? E como- as várias Exatamente. leituras que isso dá. Isso. Que é o Exatamente. livro físico, mas o livro pode virar trecho de uma música, pode virar uma Nossa! contação de história, Ele vira uma pode virar inspiração, uma né? tela, Uma outra releitura e um ilustração. poema, daqui a pouco fazem ali uma leitura e criam um poema Ele, também. ele fica inspirador. Isso. Né? Daqui a pouco, na Mas, nossa Cássio, história, surge falta uma- muito essa consciência em nossa cidade. Mas eu acho que é do nossa nível cidade, geral, não. Tati. É geral, É. Tati. É, Ah. a partir do momento, eu nem vou entrar no campo de questões Sim. políticas e não, digo eu da digo esfera assim, municipal. em mas toda a questão, mas eu refiro à nossa cidade, assim, ó, aos nossos, né, às nossas empresas privadas, enfim, tem que ter um pouco dessa consciência, Um empresário local, É, né? é o empresário local que eu quero me referir, tu E entende? somos privilegiados pelo celeiro de artistas. Não estou ligando só a Exato, Fundarte, claro. ao Ergs, mas olha a quantidade de escritores, ilustradores Sim. de nova ou próxima geração, né, Exatamente. Tasca? Claro. Exatamente. E da quantidade, o Poesia em Movimento é prova disso, as produções do que tem vindo da escola. Eu acho que a gente precisa ser um canal de fruição, de vazão a esse material. E precisa do incentivo. Claro, né? com Exatamente. certeza. Precisa de iniciativas assim como a Aviação Montenegro no Poesia em Movimento. Exatamente. Precisa do engajamento de outras empresas. Só que nós não Isso. temos somente aviação em Montenegro, né? Sim, Quantas sim. empresas... É isto que eu me refiro enquanto Supermercados, cidade redes. Montenegro, né? Exatamente. Isso. Falta esta consciência para estas empresas privadas de que é um legado que eles vão deixar, né? É um patrimônio que eles estão deixando Exatamente. para os filhos deles, para os netos deles, para todo mundo, para toda uma Exatamente. comunidade, não é mesmo? Ah, que bom. Eu tinha que tocar nesse assunto, porque a gente, como produção, a gente sabe que o mais complexo, a gente tem uma ideia fantástica, mas muitas vezes ela esbarra na questão financeira mesmo, né? Eu vejo porque Só vou salientar, Tasca, que o Versa está assistindo, tá? Ah, é? Também. O Versa está na live, tá? Mandar um abraço para ele também, que é meu colega de coração, meu irmão de coração, eu sempre chamo ele assim. E ele sabe a dificuldade que a gente teve também na parte de produção aí. É A difícil. Cris Meirose também, Tati. Ah, A sim. Cris É botou, difícil. Tati, tua história faz parte da nossa, eternamente grátis. Abraço especial do Matheus. Ah, O pessoal acompanhando. É difícil essa parte de produção, mas vamos insistir, Tati. vamos lá. Vamos insistir. O Daniel também, que está assistindo, insiste também. Ele sabe que é Isto. difícil. A gente, como eu sempre falo, eu tenho uma agência de criação, uma agência de comunicação, e a gente, às vezes, tem que adaptar muitas coisas. Não conseguir, às vezes, nem encaixar a ilustração para poder pagar as contas. Com certeza. Não adianta. Quando a gente pode, a gente encaixa a ilustração ali como comunicação, né? Sim. Como visual. Mas, muitas vezes, a gente discute, eu e ele, isso, né? Ah, cara, como seria bom nós trabalhar só com desenho, né? É o que a gente adora fazer. Não, mas a gente tem que precisar. Não, exatamente. Tem as contas para pagar no final do mês, então tu fica preso em design gráfico, outros estilos de ilustração, e porque tu tem que fazer render. Não O adianta. prazer acaba se tornando algo necessário Exatamente. para a sobrevivência, né? Então, seria fantástico tu só trabalhar com ilustração. Nossa, para Claro. mim seria a realização. Né? Eu, graças a Deus, já consigo encaixar a ilustração na minha vida profissional, né? Mas é difícil, não é fácil, né? Acredito. É como qualquer outra, profissão artística, né? Não só a ilustração, como um músico, né? Sabe que o Sim. mercado é assim, ele escolhe e tal. Nós temos exemplos de amigos que, graças a Deus, estão trabalhando hoje só com ilustração, que tem desenhos animados na televisão, né? E a gente, como ilustrador, a gente vem de uma essência de leitura ainda, né? Sim. De Maurício de Souza, né?
a DC Comics, e aí vai os personagens de fantasia de quadrinhos que a gente tanto estudou e leu quando era criança. E hoje em dia, muitas pessoas te identificam, tu parece o Wolverine, não sei o quê, porque viram um filme, mas não sabem a essência da história do personagem. Então, a adaptação dos quadrinhos para o cinema, hoje, ela foi fundamental para voltar também... muitas pessoas conhecem os personagens por filme e não sabem a essência do personagem, de onde ele surgiu. Por trás, né? Eu dou um exemplo do meu filho, Francisco, deve estar assistindo nós aqui, né? Um beijo, filho. E... ele, pai, é o personagem tal, vamos olhar. Eu tenho os Lego agora, o Lego da DC lá, que tem os personagens. Os Legos temáticos, os né? Legos temáticos e tal. E aí, filho, não, esse personagem ele foi criado assim, tinha um titio que desenvolveu, que tentou vender para uma editora, que foi assim, para ele tentar descobrir. Pai, mas é que nem o papai faz. O papai começa com um desenho, apresenta para a editora, vai ser aprovado ou não, e assim a gente conta a história, né? Legal. Porque eles receberam pronto, né? Sim. Essa geração também tem nova, tá tudo pronto. Tem o caráter comercial, né? Tem aquilo que é Exatamente. interessante ser lançado Isso, agora, isso. ou aquilo que merece ficar no forno e por uma estratégia de mercado segurar para lançar em determinado período, né? Exatamente. Não, mas é que também tem esse detalhe, mas tem a questão do momento, sabe? Que nem a primeira série do Homem-Aranha foi horrível, né? Não deu certo, né? Então, hoje a gente tem os DGIs, tem a tecnologia toda para animar um personagem, né? E as pessoas puderam entender, nesse mundo todo do Fantástico, a gente já sabia, né, como acompanhar os personagens, as histórias dos quadrinhos e tal, né? Que todo dom que tu tem ali é um problema, na verdade, né? Quando tu tem um superpoder, é um problema. Então, transformar não isso... sabia, colega! Então, imagina tu ser... Vamos dar um exemplo de um personagem, o Flash. É um problema tu ser rápido. Então, se tu puder acompanhar o processo todo de criação dos personagens, tu vê a essência deles. Que, na verdade, o dom que eles tiveram não é não é para o benefício dele, mas sim é um problema na vida dele. Que ele transforma aquele problema para fazer o bem. Tem que dominar, exatamente, né? Conter ou... Isso, então pode... Não, percebam eu, como isso, professora, agora já estou pensando naquele aluno lá que é hiperativo, daqui a pouco, num aluno que tem algum problema que pode... Como é grande este mundo. Gerson, acho que tu vai ter que fazer alguma coisa para nos ajudar nessa área aí, ó. Viu só? Tu pode ver que todo personagem, na verdade, ele tem esse caráter, né? Que legal. Na verdade, o dom dele é um grande problema na vida dele. Homem-Aranha, e vai indo, né? Imagina, Super-Homem, né? A adaptação dele quando criança. Tu vê nos filmes agora, né? Como ele pôde controlar os superpoderes e tal, então tu vê que aquilo é um problema. Então... Temos uma provocação da Cristina aqui, tá, Meirose? Teremos quadrinhos com a história da Tati e ilustração do Tasca? Então tu vê que... podemos, né? Daqui a pouco, né? Vamos estudar. Vamos pensar. Então tu vê essa adaptação hoje do cinema, tudo pronto, tudo mastigado, né? E tu poder passar para as gerações, não, filho, tu explicar que nem eu falo para ele, né? A essência da história, né? E em especial essa diferença do que sai do quadrinho, né, do gibi, da história em quadrinhos, para o cinema, que ele vai para uma outra dimensão e uma outra realidade. O cinema, tu tem a exploração mais clara na estética por expressões e tudo. O visual, quadrinho não. som. O quadrinho tu dá a intenção, por mais que tu tenha as falas. Eu vou te explicar o que acontece comigo. Eu tenho lá na agência e tal, tenho alguns colegas que gostam de trabalhar com música, né? Tô escutando música na frente do computador. Quando eu ilustro, eu tenho que estar em silêncio. Porque bem curioso é isso. fantástico, porque eu tenho que entrar na essência do lápis. Eu tenho que imaginar que... Eu vou te dar um exemplo. Quando eu criei a capa do teu livro, eu estava escutando o som das árvores na beira do rio. Imagina, todo um ritual. Tu tem que entrar... É um trabalho de imersão que tu faz no momento exato. Eu gosto muito de desenhar muita guerra, sabe? Eu tenho muito desenho de ação, de movimento. Então, tu está desenhando ali e daqui a pouco passam horas que tu está em cima da folha e tu está escutando o barulho da metralhadora, o pessoal gritando, sabe? Aquele movimento todo que está só dentro da tua cabeça, sabe? E tu está imaginando aquele movimento ali. Se tu tem alguma música, tu quebra isso aí. Para mim, pelo menos, é assim, entendeu? Eu não consigo trabalhar com música porque eu estou imaginando o momento da cena. Sabe? Eu estou entrando dentro dela, fazendo esse trabalho de imersão de sombra para poder desenvolver o trabalho.
Os meus colegas ficam bravos comigo lá. Não pode botar uma música para trabalhar aqui? Não, cara, deixa que eu estou ilustrando. Estou quieto, estou pensando no movimento, estou pensando no personagem, na respiração dele e tudo o que está acontecendo. Então, isso é legal. Esse mundo que tu cria de um personagem dentro de ti e tentar passar no papel. Então, como é que eu vou te explicar? Tu vai colhendo detalhes da tua vida, da tua história, né, pessoal. Não, eu vou usar esse som, eu vou usar esse tipo de imagem, esse ângulo, sabe? Então, tu vai colhendo. Isso vem de todo um trabalho de evolução artística, né, que tu vai colhendo, né, na tua vida, né, e até transformar num desenho. Que legal. Muito bacana. Olha só, a gente está com mais de 1 hora de conversa aqui de Uau, bate-papo. era para ser 30 minutos. E o pessoal deve estar se preparando para o almoço. Está Sim. muito Não, tá na bacana. hora. Mas eu sempre penso que a gente tem que deixar o gostinho do Quero Mais. Lembrando que a gente tem o lançamento do e-book amanhã, dia 15, às 18 horas. Aguardamos então a gente convida, todos, né, Gerson? Sexta-feira, oficina com a Tati. Então, oficina aqui às 15 horas. E no sábado pela manhã, com o Tasca também aqui. E aí eles vão poder aprofundar cada um dentro da sua área, dentro da escrita, da contação e dentro da ilustração, cada um fazer a exploração um pouquinho mais dessa programação e das suas atividades. Eu quero deixar à disposição para vocês também para agradecer, né, mais uma vez pela parceria. A gente terá 5 dias intensos por aqui, né? Mas agradecer a disponibilidade de vocês. Nós que agradecemos. E também que vocês possam deixar o recado para o pessoal. Lembrando que toda a nossa programação ela foi pensada, na verdade, né, para fazer sempre essa interface entre a literatura e os outros segmentos dentro da arte, né? Então, por exemplo, hoje a gente, de tarde, às 15 horas, tem a oportunidade de assistir o espetáculo teatral Alice, Além da Toca do Coelho, que faz uma conversa lá com a literatura do livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Então, é a oportunidade da gente sempre linkar literatura e outros formatos de transpor essa história, seja na ilustração, seja no teatro, na música, na dança, nas artes visuais. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. E deixo o espaço para cada um de vocês falar ainda um pouquinho. Bom, eu quero agradecer, então, a todos, não é, por estarem acompanhando a feira, pelo carinho recebido, né, a cada trabalho que a gente traz, apresenta a cada momento, né, e dizer que eu conto com a participação amanhã de todas as profs para o lançamento do livro, que é de coração um presente nosso, né, Gerson? Sim. Para vocês no nosso dia, certo? Bacana. Bom, a Tati agradeceu, então tenho muito que agradecer a vocês pelo SESC, pela iniciativa, a Prefeitura Municipal, e convido a todos a acompanhar a Feira do Livro, que está fantástica, está demais, no conforto da sua casa, não precisa nem caminhar. Então, acompanhe, está demais, Tati. Que belo trabalho, a gente está olhando aqui por trás, toda a equipe aqui, então, parabéns mesmo pela iniciativa. Então, fica o convite, não percam essa feira, que ela está demais. Essa feira diferente, que está proporcionando para nós momentos fantásticos até agora. Bacana. E lembrando, pessoal, também, né, que a gente não deixa de ter a comercialização dos livros. Então, assim, entre as oportunidades que a gente tem ao longo do dia, aí nós estaremos publicando tanto no Instagram, @Feira do Livro de Montenegro, quanto na página do Facebook, quem são as editoras parceiras e que estão participando né, nesse momento de comercialização de livros, tanto online ou com entrega para você. Tem promoções, tem cupom de desconto, tem frete grátis. Então, destaco aqui 2 participações da cidade. O Sebo Essencial, da Claudinha Lenhart. É só você acessar lá Sebo Essencial no Instagram e chamar a Claudinha, que a Claudinha vai com o seu porta-malas mágico até a frente da sua casa, do seu estabelecimento, e você pode escolher os livros usados que você quiser. A Claudinha vai ao seu encontro durante toda a feira, tá? E também tem a Livraria Intelectual, com um acervo super bacana e sob encomenda de livros também. Então, trago 2 das 6 editoras, livreiros parceiros. Sebo Essencial, que você pode chamar lá, @Sebo Essencial no Instagram, e a Livraria Intelectual também, que você pode consultar o acervo que tem disponível ou fazer a sua encomenda. Certo? Encontro marcado,
15 horas, espetáculo teatral Alice Além da Toca do Coelho, chama a criançada, faz a pipoca, vai para a sala, para frente do computador ou para a televisão, para assistir o espetáculo e logo após o espetáculo um bate-papo com o elenco. Que esse espetáculo traz, vou dar um spoiler, traz versões diferentes de uma Alice, a possibilidade de todo o elenco fazer a personagem principal. Fica o convite e a provocação para você, 15 horas, Alice Além da Toca do Coelho. Obrigado pela presença, retornamos depois, 18ª Feira do Livro de Montenegro e 13ª Feira do Livro do Vale do Caí. A gente te espera.